Shalom, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pergunte a Jartov. Eu sou Jartov Ben de Yehudá, à sua disposição, pode ficar à vontade aqui no canal. Nesse vídeo eu vou expor para vocês o conteúdo de um material que foi feito pela revista Planeta, a revista brasileira Planeta, em março de 1974. Esse estranho material, é estranho mesmo, muito estranho. Esse estranho material, esse estranho documento foi editado pela primeira vez na Alemanha e causou muita polêmica, muita mesmo. Após vários estudos, os estudiosos pegaram esse material, ficaram analisando durante um tempo. Após vários estudos desse material, concluiu-se que, diante do vocabulário usado, diante do vocabulário empregado nessa revista, sua estrutura veio de fontes gregas. Para os investigadores da autenticidade deste material, para quem estava investigando, qualquer que seja a sua origem, não se trata de um desses falsos escritos fantasistas, não se trata disso, não. Ou material trucado, material cheio de truque, alguma coisa, não. Que só foram, por exemplo, publicados para atrair crédulos, não se trata disso. Seria esse estudo uma tentativa moderna para fazer reviver os antigos mistérios? Porque é um material verdadeiro, isso já foi comprovado pelos estudos, mas será que não é uma tentativa de fazer reviver os antigos mistérios? O primeiro desses ritos de graduação que dizem ser egípcio é a circuncisão. O pretenso, o candidato a essa graduação deveria ser circuncidado e durante o período da cura, que é um corte, não comeria peixe, não comeria nenhuma planta leguminosa e não poderia beber vinho. É um ritual de iniciação. Ele passava meses numa caverna escrevendo suas reflexões. Tudo bem. Quando terminasse de escrever as suas reflexões, ele era conduzido por uma passagem sustentada pelas colunas de Hermes, onde haviam inscrições de sentenças para meditar e aprender. Isso é um ritual de iniciação. Fato assim, entre aspas, escandaloso, que causou muitas polêmicas, é que o que está escrito lá nessa revista é que quando o iniciante terminava de decorar os textos, vinha um interlocutor, se aproximava dele com um grande açoite para penitenciá-lo na condição de não iniciado, com os olhos vendados e as mãos atadas. Assim ficava o iniciante. Vinha então a descrição das iniciações sucessivas às quais ele seria submetido no primeiro grau. Então ele passava por todo esse processo para então graduar uma condição lá no Egito. Bom, em outro cômodo, ele era conduzido em meio a uma tempestade artificial, com vento, chuva, trovões, relâmpagos. Bom, depois desse processo todo, se o iniciante não demonstrasse nenhum sinal de medo, então aquela pessoa lá, o comendador, o interlocutor, explicava para ele as leis do Krata Repoa, às quais deveria se submeter. Então tinha uma série de leis lá, já certinhas, eles passavam por algumas etapas até chegar àquela porta. Acha que acabou? Não. Ele era reenviado então e deveria se ajoelhar
e jurar fidelidade com a ponta de uma espada sobre a garganta. Se ajoelhava, o cara botava uma espada na garganta. Isso tudo é a revista que está contando. E fazia juramento de fidelidade. Nesse momento do juramento, ele tomava o sol, a lua e as estrelas por testemunha. Em seguida, a venda era removida de seus olhos e o colocava entre dois pilares reservados, onde se erguia uma escada de 7 degraus. Atrás dessa escada se encontravam 8 portas em metais puros, cada vez mais puros, metais diferentes e cada vez mais puros. Então era uma cerimônia intrigante, de acordo com as informações desta revista. Depois disso, passou por todas essas etapas. Quem passava, né? Por todas essas etapas. Ele se dirigia aos mestres de cerimônias que estavam ali presentes e eles eram chamados de Menemussai, ou os filhos da obra da investigação celeste. E então eles eram enxortados a dominar suas paixões e a concentrar seus pensamentos em Deus. Esse artigo causou muita polêmica na época. Aqui é um dos ritos, né, que está nesse artigo. Causou muita polêmica na época. As pessoas estudaram durante muito tempo, porque naquela época não existia essa associação dos egípcios com a escritura, com a escritura sagrada. Não existia essa associação. Para eles, na época, e até para alguns hoje, talvez para você que esteja me ouvindo, era uma coisa nefasta, uma coisa... a questão, por exemplo, da circuncisão, que é o ponto aqui, algumas pessoas ainda hoje, acham que a circuncisão é coisa de Israel. Não. Circuncisão era algo praticado naquela região, chamada Oriente Médio. Todo mundo praticava, porque a circuncisão era algo de limpeza, de purificação. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre circuncisão, mas aqui eu já quero que você saiba, você que chegou até aqui, nesse ponto desse vídeo. Circuncisão era algo do Oriente Médio, era algo para preservar a saúde do menino. Era algo que tinha outras coisas ao redor disso. Não era uma coisa exclusiva de Israel. O Egito já praticava. E aquela região toda, Babilônia, Suméria. É só questão de tempo para descobrir nos outros lugares. Mas o Egito é óbvio que fazia a circuncisão. Então esse material aqui, na verdade, tem algumas coisas de verdade. Mas tem algumas coisas que são inserções. Eu não sei se você prestou atenção, mas no início eu disse, e está nos autos da história, que tem, pela linguagem usada, é um material grego. E os gregos têm o costume de pegar material dos outros e ou aumentar ou modificar. Por isso você vai encontrar materiais e tem que tomar muito cuidado com o que você está lendo, porque tem muita coisa que é inserida ao longo dos anos. Entende? Dificilmente o egípcio faria algo desse tipo, essas coisas. Não, por quê? Porque na cabeça do egípcio, circuncisão é um ato simples. E a prova disso é que os israelitas, né, os descendentes de Israel, quando saíram do Egito, fizeram como um ato simples. Ninguém ficava na caverna, ninguém ficava isso. Não, tinha o corte, eles saravam durante alguns dias e ponto final. Aquilo não era um ritual de iniciação para religião nenhuma. Era uma questão de saúde pública, tá certo? Mas, muito obrigado por ficar aqui, até aqui, ouvindo ver esse vídeo. É um vídeo interessante, um tanto diferente, de uma matéria antiga, mas que até hoje muita gente acredita, tá certo? Então fica o alerta aí. E lembre-se que neste canal aqui tem uma playlist
os mistérios do Egito. Tem vários vídeos lá onde eu desmistifico um monte de coisa para tirar muito misticismo que colocaram na cabeça das pessoas, tá certo? Então não deixe de visitar essa playlist e outras playlists também que estão neste canal. Muito obrigado. Agora sim, nos veremos no próximo vídeo. Shalom.